Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, quinta-feira, dia 5 de maio, quinta-feira da terceira semana de Páscoa, está em João, capítulo 6, versículos 44 a 51. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Meus irmãos, nós continuamos nesse tempo pascal, acompanhando a leitura do Evangelho de São João. Nós estamos num capítulo importantíssimo do Evangelho de São João, que é o capítulo 6, onde está presente o famoso discurso do pão da vida, que é o discurso de Jesus sobre a Eucaristia. Ele se apresenta como o pão da vida. E se apresentando como o pão da vida, ele se apresenta como alimento que vem saciar a fome mais profunda que existe no coração humano. Todo ser humano tem sede de felicidade, tem sede do infinito, tem sede de um amor que não passa. Todo ser humano, no fim das contas, tem fome e tem sede de Deus. Cristo, na Eucaristia e no trecho que nós acompanhamos no Evangelho de hoje, ele se apresenta como o pão da vida. O pão da vida eterna. Quem dele comer nunca morrerá, diz ele. Ele é o pão descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. Ele é o nosso alimento. Vale a pena nós meditarmos se estamos nos alimentando de Cristo. Ele se dá, ele se oferta para se fazer nosso alimento, para trazer vida à nossa alma, ao nosso coração. Ele diz no Evangelho de hoje que aquele que escuta o Pai, que é instruído pelo Pai, a gente poderia também traduzir, que é educado pelo Pai, que é formado pelo Pai, o Pai o atrai ao Cristo. E o Cristo, por sua vez, ao encontrar esse que é atraído pelo próprio Pai Celeste, apresenta uma promessa: eu o ressuscitarei no último dia. É a promessa que Jesus faz a todo aquele que, atraído pelo Pai, vai ao encontro dele. E vai ao encontro dele, ele continua no Evangelho, e que o encontra ressuscitado como pão da vida eterna. São João Crisóstomo diz que a vida eterna não é somente a vida futura, é a vida futura mais a vida presente. Ou seja, a vida eterna ela já pode ser saboreada aqui, na nossa existência terrena. O Cristo é o alimento que prepara para a nossa estadia definitiva diante de Deus, digamos assim, para o paraíso eterno, mas que também é nosso alimento aqui, nas nossas lutas, no nosso cotidiano, nas nossas fadigas diárias. Ele é o nosso alimento, ele é a nossa vida, ele é a nossa esperança. Como está o nosso amor pela Eucaristia? Santo Agostinho, comentando o Evangelho de hoje, ele diz: o atrair
é próprio de Deus. Nós estamos nos permitindo ser atraídos por Deus na Eucaristia. Esses dias, vocês que são aqui de Fortaleza sabem que nas últimas semanas nós acompanhamos chuvas assim bem fortes aqui na nossa cidade. E numa dessas chuvas, acontecida semana passada ou retrasada, foi uma chuva de manhã cedo muito forte, um temporal, que já vinha da madrugada e quando o dia amanheceu, estava uma chuva assim torrencial. E eu, na maioria dos dias da semana, costumo ir para a missa de 6h30. 6h30 da manhã, na paróquia, a região onde eu moro. E eu pensei, olha, se eu não for para a missa agora, eu não sei se eu vou conseguir ir para a missa depois. Então eu disse, olha, eu vou desse jeito mesmo. Coloquei a calça, a camisa, fui de chinela, porque tinha certeza que ia ficar todo molhado. E eu pensei naquelas pessoas idosas, porque nessa missa de 6h30 da manhã tem várias pessoas idosas. E eu pensei, olha, essas pessoas não vão estar aqui na missa, não vão para a missa hoje, não tem como elas chegarem na igreja. E para minha surpresa, eu cheguei um pouco atrasado na missa nesse dia, e quando eu chego na igreja, eu particularmente não senti falta de nenhum daqueles velhinhos, daqueles idosos que todos os dias vão para a missa ali. Inclusive velhinho que anda de bengala, que tem dificuldade para se locomover, para andar. Estavam ali. E a impressão que me vinha era, olha, se tivesse um ataque russo aqui para Fortaleza e destruísse tudo, se você fosse 6h30 da manhã para aquela igreja, aqueles idosos estariam ali. E me comoveu o amor deles pela missa, o amor deles pela Eucaristia. Eles não são obrigados pela regra de uma congregação religiosa. Não, eles vão porque querem, livremente, por amor à Eucaristia. Será que nós temos esse mesmo amor? Será que nós temos generosidade em buscar a Eucaristia diária? Eu fico olhando para o testemunho desses idosos e fico pensando quantas vezes a gente busca desculpas para não amar Jesus na Eucaristia, para não se alimentar dele, que se dá para nós com toda a abundância, se dá por inteiro e se dá até o fim. Quantas vezes a gente procura desculpa para não adorar Jesus na Eucaristia? Peçamos a Deus a graça de sermos mais generosos. E para finalizar essa nossa meditação de hoje, eu queria citar um outro comentário de Santo Agostinho sobre o Evangelho de hoje. Ele diz: os fiéis conhecem o corpo de Cristo se estão empenhados em ser o corpo de Cristo. Façam-se o corpo de Cristo se querem viver do Espírito de Cristo. Santo Agostinho está, como bispo que ele era, como pastor da igreja e como doutor da igreja, nos convocando a ser o corpo de Cristo diante do mundo. Nos faz lembrar aquela famosa frase de Dom José Antônio, nosso arcebispo: sejam Eucaristia para o mundo. A Eucaristia bem vivida, bem celebrada, uma comunhão bem feita, uma adoração eucarística bem feita, feita com o coração de Maria em nós, vai nos configurando ao Cristo ressuscitado, ao Cristo eucarístico, nos capacitando para ser a presença do ressuscitado, uma presença eucarística que se consome, portanto, para que Cristo seja o alimento dos outros, em todas as situações da nossa existência. Que a Eucaristia, amada, adorada, buscada generosamente por cada um de nós, nos configure cada vez mais ao Cristo, para que onde nós estivermos, a presença do ressuscitado esteja, iluminando as pessoas e conduzindo as pessoas à felicidade eterna junto de Deus e à salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.